pensar a cidade e o campo para minimizar os impactos causados pela crise climática no mundo? Hoje, o Universo Acadêmico recebe os professores Francisco Queruz e Adriano Falcão, do curso de Arquitetura e Urbanismo, para discutirmos os danos causados pelas enchentes aqui no nosso estado. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Para a gente começar, professor Adriano, quais são as principais vulnerabilidades das cidades e áreas rurais em relação aos desastres climáticos? Eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que tocar seja o próprio processo de ocupação das cidades. As cidades, no seu princípio de formação, elas sempre procuraram essas bordas de rios, né, porque elas teriam ali um primeiro ponto de facilidade de transporte, de acesso à terra, né? Então, primeiro ponto de vulnerabilidade seria a localização desses espaços urbanos. Em continuidade a isso, me parece que a questão de ocupação desse território e a própria exacerbação da impermeabilização dos solos, né, com o processo de construção, com os processos de implementação de vias extremamente impermeabilizadas, também seriam outros pontos de vulnerabilidade. E, claro, com o aumento ou ampliação do índice pluviométrico, né, das chuvas, não só no nosso estado, mas no mundo todo, ela tem se modificado em razão das mudanças climáticas, né? Isso tem influenciado, então, para que se hajam muito mais catástrofes que não eram previstas ou não eram vistas, né, percebidas há muito tempo. Hoje em dia elas têm, então, se percebido mais por isso que eu falei anteriormente, né, por esse processo de ocupação se ampliando muito nessas áreas que talvez não fossem as mais apropriadas para a implementação de sítios urbanos, né, e esses processos de impermeabilização. O que merece ser dito e que a gente pode considerar em relação a isso é que nós nunca vivemos uma situação de se ter tanta população no mundo, né, uma situação óbvia, e também nunca se teve uma população urbana tão grande. Então, eu acho que o pensamento ele deve iniciar por aí, né? É um ponto de vista interessante. Por quê? Porque a gente vivemos até hoje, na verdade, um processo de redução da população rural e aumento da população urbana. Ou seja, nunca se teve tanta gente no mundo e também nunca se teve porcentagem tão grande de gente nas cidades. Ou seja, existe uma acumulação de população em áreas urbanas, especialmente em metrópoles, né, pelas ofertas que se tem nesses locais, e isso produz uma escassez de espaços, né? Então, acaba se ocupando espaços que, num primeiro momento, não seriam ideais para se ocupar com qualquer tipo de uso, né? Porque são áreas de respiro, são áreas que antes eram, no caso de Porto Alegre, né, que eram, inclusive, o próprio leito do Guaíba. Mas e aí, como pensar as cidades para receber essa população, para evitar novas tragédias como essa, professor? É complexo. É complexo. Nós temos muitas variáveis, muitas oportunidades, muitos meios de poder trabalhar isso, né? Nós discutimos antes de começarmos a entrevista que nós tínhamos uma questão do ciclo das águas, né? Esse é o principal. O ciclo das águas, que chove, ela tem que retornar ao solo, retornar ao leito dos rios. O que nós temos percebido com a constante urbanização, ou seja, 94% da população brasileira é urbana. Mas o que eu vinha dizendo antes, né? Nós temos muitas possibilidades para auxiliar esse processo do ciclo das águas, né? Então, na verdade, a água que cai da chuva, ela é recolhida por um sistema urbano, um sistema pluvial, ela é recolhida pelas coberturas, ela, na verdade, acaba não entrando no solo, né, nessas grandes vias asfaltadas, né, e a gente precisa de sistemas que façam com que essa água que vem se aumentando, se ampliando nos últimos tempos, né, em razão das chuvas, ela volte rapidamente para o solo. Um dos sistemas, vários sistemas que nós temos, né, um deles seria a coleta de água da chuva para reaproveitamento, para que essa água não voltasse rapidamente para o solo.
reduzir a impermeabilização das vias para que ela pudesse percolar, e no caso percolar é entrar dentro do solo, né? Pelo lado rural, eu acho que evitar acessar, né, esses espaços de áreas de proteção permanente, né? Ou seja, a gente evitar de explorar esses espaços com outros elementos que não sejam essas matas ciliares, esses elementos que auxiliariam, então, fazer com que se formasse quase que uma esponja, né, de captação de água, evitando que isso seja rapidamente passasse, né, da chuva, passasse pelos espaços impermeabilizados, chegando aos leitos dos rios e eles subindo abruptamente, né. Eu penso assim, aqui, uma das discussões que a gente desenvolve dentro das disciplinas ali do curso, né, quando surgiu essa discussão em volta dessa terminologia, né, reinventada, me parece que é a gente entender que os nossos meios, inclusive de borda das cidades, muitos deles, na verdade, já trabalham com o princípio das cidades de esponja, né? Quando se fala em cidade de esponja, se fala em reter a água, né? Se a gente for pensar, por exemplo, todas as áreas que a gente tem de litoral no Brasil, elas originalmente trabalham com a ideia de mangue. Um dos ecossistemas que se tem são mangues. Os mangues funcionam dessa forma, né? Os banhados que a gente tem tão comuns aqui, né, nas áreas do Pampa, elas funcionam com essa ideia de ser uma esponja, né? Ou seja, elas retêm a água e vão soltando devagarinho, né? Então, isso, na verdade, se a gente for pensar em preservar um pouco do que a gente tem em relação às bordas, né, às franjas das cidades, a gente já tem sistemas que são equivalentes a esses. Ou seja, na verdade, a ideia de tu reteres a água, né, e nesse caso, eu acho que tanto de Recife quanto de São Paulo, e em uso para reuso de bacia sanitária ou com usos secundários de jardim e tal, ela, claro que ela tem um objetivo que é tu poupares a água que está tratada, né, que é uma água muito nobre, vamos dizer assim, né, mas num segundo momento ela também tem esse papel de reter uma água que iria diretamente para o curso d'água, para uma sarjeta. Uma outra questão que tem surgido, os prefeitos têm falado muito, principalmente dessas cidades afetadas drasticamente no Vale do Taquari, Mussum, Roca-Sales, em mudança do município, deslocamento do município. É a saída mais plausível, professores? Porque reconstruir um local que já foi afetado, pode ser que corra o mesmo risco, né? Eu acho que há algumas questões que a gente tem que considerar, né? Primeiro, toda essa mudança de forma de agir, ela é muito nova, né? Até pouco tempo atrás, a gente avaliava que os índices pluviométricos, eles tinham uma constância que a gente acabou de descobrir que eles não existem mais, né? Por causa dessas mudanças climáticas. O Adriano levantou antes a origem dessas cidades, né? Vamos pegar a ocupação do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela se dá toda, ela num primeiro ciclo, ela se dá, tipo, se a gente for tirar as missões jesuíticas, toda ela se dá a partir da água, né? Então, a chegada em Rio Grande, a chegada em Porto Alegre, Taquari, Rio Pardo, todas essas cidades, né, Lajeado, Estrela, todas elas são, as pessoas fundaram elas a partir de barcos, né? Então, não tem nada mais lógico que elas serem em áreas de borda de rio, ou seja, são áreas frágeis originalmente, né? Por outro lado, essa discussão sobre a questão das enchentes, das mudanças climáticas, ela está atrelada diretamente com o discurso de sustentabilidade, que vem de um pouco tempo anterior. Ou seja, sim, é claro que talvez em alguns locais tenha que se mudar, né? Se a gente for olhar aquelas imagens, por exemplo, de Cruzeiro do Sul, que foram imagens que ganharam o mundo inteiro, a gente tem o rio, a gente tem uma estrada colada no rio e a gente tem uma casa do lado. Ou seja, um rio daqueles deveria ter pelo menos 100 metros de área de amortecimento em volta, que não existe, por uma ocupação que é histórica, né? Ou seja, a gente não pode botar a culpa no que aconteceu, né? Mas talvez esse seja o momento certo para a gente discutir se tem que continuar ali. Rever uma legislação. Na verdade, só complementando a questão da legislação. Ou cobrar a aplicação dela. Cobrar a aplicação da legislação. Como disse o Francisco, nós precisamos de uma área de pelo menos 100 metros, até a legislação prevê até 200, né? 200 metros de afastamento necessário em algumas áreas, dependendo do leito do rio, da quantidade de água que nós temos na proximidade, né? Que ela não é respeitada, né, pela legislação, ou pelo menos nem sei se não é respeitada.
eu acho que ela não é direcionada pelo poder público, que deveria direcionar a ocupação desses espaços, né? Pela urgência de ocupação de habitação, a necessidade de habitar na cidade, talvez se perca um pouco esses tempos. Eu acho que poderia ter uma ação mais efetiva, né, de poder público nesse sentido, de coibição da ocupação. E sei que existe pelo lado da Secretaria de Habitação, pelo lado da Defesa Civil, essa preocupação, existem esses estudos de áreas que não poderiam ser habitadas, né, que não deveriam ser habitadas. Mas talvez eu acho que agora, com tudo isso que aconteceu, necessite de um esforço conjunto de profissionais, técnicos e poder público para que realmente se aplique a lei como ela deveria ser aplicada. Eu acho que tem um outro ponto que tem que ser considerado aí, Bruno, que é assim, essas ocupações que são, há casos que dá para fazer isso, né? Que talvez se possa fazer isso realmente, né? Porque o dano foi muito grande em determinados locais. Há outros locais que isso não vai acontecer, né? Por exemplo, em Porto Alegre isso não vai acontecer, né? Não vai se tirar os pavilhões lá do cais para se criar uma APP ali, né? Ou seja, vão haver situações em que vai ser necessário, na verdade, se trabalhar com essas medidas mitigadoras, como, na verdade, já se tem lá algumas delas. Algumas falharam, né? A gente viu que alguns diques lá em Porto Alegre cederam, né? As próprias comportas lá da área do muro, né? Mas, assim, há locais em que me parece que é viável se cuidar dessas bordas de curso d'água. Até porque, na verdade, hoje mesmo a gente saiu na mídia uma informação de uma via na Ilha dos Marinheiros, se eu não me engano, na região de Porto Alegre, que assim que a água baixou, na verdade, se tinha 1 metro de areia em cima da rua. Né? Ou seja, poxa, tenta imaginar isso. Por que na verdade tem 1 metro de sedimento ali? Porque aquilo ali é o leito. Né? Provavelmente essa areia ela estaria lá na área do cais também, ela estaria para o lado de Guaíba lá também. Por quê? Porque na verdade esse monte de água que veio, ele veio com sedimento junto. E o normal seria que isso se reacomodasse nas bordas, nas ilhas. Né? Ou seja, no momento que a gente começa a limitar e ocupa, a gente tira esse espaço, né? Para que isso aconteça normalmente. E daí a importância de investimento em materiais mais resistentes, um design inovador, planejamento estratégico, é fundamental nessa hora, né? E até o estudo disso dentro do próprio curso de arquitetura, enfim. Eu acho que essa é uma pauta que ela é sempre relevante, né? A gente não pode deixar de considerar por vários meios, na verdade, né? Acho que o primeiro deles, na verdade, que a gente tem descoberto nos últimos tempos é a própria utilização da energia de uma forma mais adequada. Né? Ou seja, no momento que a gente utiliza uma energia que a gente não precisa, por exemplo, criar uma hidrelétrica que gera um dano enorme para uma bacia hidrográfica, por exemplo, a gente está tendo ganho, né? A gente está implementando alguns elementos, por exemplo, da matriz eólica, né? E fotovoltaica aqui no país, que eu acho que são interessantes, né? Que tem um ganho positivo. Por outro lado, para cidades, eu acho que sim. O inovador não quer dizer tirar um coelho da cartola do nada. Na verdade, existem muitas experiências que já estão sendo feitas, que são positivas, né? Mas como nós falávamos antes, alguns elementos desses, eles acabam ficando intramuros. Né? Ou seja, essas discussões que a gente tem hoje, por exemplo, aqui para Santa Maria, né? Mas também para outros locais, tem muita produção sendo feita pela academia. Né? Os cursos de estrito sensu, na verdade, eles desenvolvem muita coisa, só que às vezes isso não chega, né, ao ponto de chegar na mão de quem decide ou não é suficientemente forte para chegar lá e mudar um status quo que está estabelecido. E também para colaborar naquela questão de localização, se vão ser construídas cidades nos mesmos lugares ou não. Tem essas questões que a gente pode na verdade, ter, né, que é a de contenção das águas através de diques e por meio de bombas, né, de sucção, só que tem outros aspectos também, que é a questão identitária. Tirar toda uma população de um lugar e levar para outro, né, acho que tem que ter uma acomodação, né, fazer um meio campo ali, né, de tentar manter o máximo possível em áreas
de menor risco e tentar mover aquelas pessoas que estão em áreas de maior risco. Não simplesmente apagar uma cidade da história, porque vai se apagar a vida daquelas pessoas, né? Todo o processo de formação daquele município. Sim. Não é assim que muito também mais que se complexo, trabalha, né, professor? né? Não é só trocar de lugar, só né? trocar de O dano lugar, é muito maior, né? Eu acho que um dos casos que, na verdade, que se tem debatido em volta disso é o caso de Santa Teresa, né? Sim. Que é um sítio que tem tombamento nacional, inclusive, tem tutela nacional de preservação, e é uma dessas cidades, assim como Mussum, né? Assim como aconteceu ali em Lajeado, que, na verdade, foi super danificada, né? A área urbana. Então, acho que... tentando responder lá, né? Eu acho que sim, acho que há muita coisa para fazer, mas há muita coisa feita e que na verdade não está aparecendo. Em alguns momentos como esse, talvez alguns elementos apareçam. Né? Eu agradeço muito a participação de vocês hoje para discutir esse assunto tão importante, né? E sério para a nossa cidade, enfim, nosso estado como um todo. Muito obrigada. Obrigado pelo convite.